Aqueles que nos estão visitando hoje, nós temos pela manhã feito uma pregação em série no livro de Provérbios e à noite na carta de 1 João. Nós vamos dar prosseguimento, então, à série de pregações na epístola de João, a primeira epístola de João. Gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia, então, em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, dando continuidade ao que ouvimos no domingo passado à noite. 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17. Esta é a palavra do Senhor. Ela é pão para nossas almas. Ela é a luz para os nossos caminhos. Que Deus nos abençoe na leitura dela. Diz assim o Senhor: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo quanto há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Esta é a palavra do nosso Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que os nossos corações recebam aquilo que o Senhor já nos revelou por meio das Santas Escrituras, por meio da Tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, amém. Disse Deus: haja bar. E aqui eu não estou falando de bar, estou falando de Bach, o músico, B-A-C-H. O grande músico barroco que muitos de nós conhecemos através de suas cantatas, como ouvimos hoje aqui uma cantata. Bach foi um dos grandes músicos que Deus concedeu como dom a este mundo. E Bach, ele é conhecido por várias coisas, várias contribuições que são bem peculiares. Talvez vocês não saibam, mas Bach teve uma grande contribuição para esse mundo, cumprindo o mandato de gerar filhos, foi gerando 20 filhos. Exatamente. Bach teve 20 filhos. A família dele foi bem profícua e vários músicos se tornaram conhecidos, mas Bach é o maior músico desta família. E permito aqui um pequeno trocadilho, por isso ele é o rei dos baixinhos, com CH. Né? Eu sei, irmãos. Ela é difícil. Reverendo Mateus faz bem melhor do que eu. Mas Bach também foi conhecido pela sua técnica musical. Ele foi alguém que revolucionou a música, especialmente no campo da harmonia. As músicas, até mais ou menos no período de Bach, elas não tinham polifonia, elas eram monotônicas ou monótonas. Normalmente não tinha muitas variações de tons, muitas vezes uma voz só. E ele, brilhantemente instrumentado pela graça comum do nosso Senhor, conseguiu fazer algo muito belo. E conta uma história que nessa casa, onde era bem movimentada, vários membros da família, então, eram conhecedores de música, tocavam música, e nas altas horas da noite, um dos seus filhos estava dedilhando alguma música, não sei se num cravo bem temperado ou se algum oboé, mas ele estava fazendo alguns tons musicais, e ele concluiu, na verdade não concluiu, uma música que faltava aquele acorde de conclusão. Sabe quando você está ouvindo aquela música que tem um acorde que chama o outro acorde que vai finalizar a música? Então, este filho do Bach terminou naquele acorde que
chamava o outro acorde. E, por alguma questão que o Bach tinha, eu acho que ele tinha toque, ele ficou esperando lá na cama dele, aquele acorde que não vinha. E ele esperava, não vai ter conclusão essa música. Ele levantou-se da sua cama e foi lá, imagino que era um cravo, e fez o acorde final, provavelmente numa sétima, alguma coisa assim, para fechar a música. E o que isso tem a ver com tudo que estamos falando aqui? Tem a ver com harmonia. Esse texto que nós acabamos de ler aqui do apóstolo João fala sobre uma harmonia que deve existir entre a vida do crente, aquilo que ele ama e aquilo que ele faz. Então, o que nós vamos ver hoje em resumo é que os filhos de Deus não devem amar o que procede do mundo, mas sim o que procede de Deus Pai. De outra forma, os discípulos de Cristo amam aquilo que Deus ama e, por isso, rejeitam uma vida de pecado. Nós vamos ver isso em 2 pontos. O nosso primeiro ponto será sobre amor profano, versículos 15 e 16. O versículo 17 será o nosso segundo ponto, o amor sagrado. Vamos ler novamente os versículos 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A palavra mundo, ela é uma palavra que no meio evangélico, principalmente, ela gera várias discussões. Só aqui na carta de 1 João ela aparece 23 vezes. Mas a própria carta nos ajuda a enxergar da maneira correta como essa palavra deve ser entendida. Um primeiro significado que nós podemos encontrar para essa palavra é o mundo criado, a ordem, as coisas que são feitas com harmonia. E uma curiosidade, daí vem a palavra cosmético, porque a palavra mundo no grego é cosmos. Então, se o seu rosto não está muito bem arrumado, muito bem alinhado, você vai usar algo que vai harmonizar o seu rosto com algum tom, com alguma cor que é necessário. Eu não entendo muito bem disso, mas as mulheres, especialmente que estão aqui, sabem muito bem como lidar com cosméticos. Então, o mundo, num primeiro sentido, tem a ver com ordem, com o universo onde as coisas estão organizadas. Um segundo significado que a Bíblia dá são habitantes da terra ou de famílias. O quarto, que se aproxima mais do nosso sentido aqui, é os que vivem uma vida sem Deus. São aqueles que pensam em bens terrenos, em riquezas e prazeres. Então, o texto, mais à frente, no versículo 16, nós vamos abordar um pouco mais, fala sobre essa questão do mundo. E é muito importante que nós falemos um pouquinho aqui sobre essa dicotomia que as pessoas fazem entre mundo profano e mundo sacro. Bavinck, um teólogo holandês, ele falou que a igreja não é o reino de Deus. A igreja faz parte do reino dele. Isso significa que, dentro da ordem criacional, todas as coisas, como diz lá no Salmo 24, são feitas por Deus, pertencem a Deus, e nós podemos fazer livre uso dessas coisas, porque nós não fazemos essa dicotomia entre aquilo que é sagrado, o que pertence à esfera da igreja, e aquilo que está fora. Aliás, é muito interessante que, se vocês visitarem algumas igrejas na Europa, igrejas frutos da Reforma Protestante, observem a arquitetura. A arquitetura diz muito sobre como
nós cremos. Assim como uma liturgia de uma igreja expressa aquilo que a igreja crê, ou aquilo que a igreja canta, confessando em cânticos, a arquitetura também muitas vezes revela. E eu preciso confessar que o que eu vou falar aqui vai até contrário à nossa arquitetura aqui. Mas a disposição é bem simples de entender. Muitos de vocês já entraram em igrejas, especialmente igrejas católicas, onde tem vitrais muito lindos, bonitos, especialmente quando a luz solar bate ali, dá aquele efeito multicolorido. Mas nas igrejas reformadas, muitas delas, eles fizeram o seguinte: eles tiraram os vitrais, fizeram janelas bem grandes e colocaram vidros transparentes, comunicando de que não existe diferença entre o mundo sagrado, aqui dentro da igreja, e o mundo do lado de fora. A ideia é que a igreja estava dizendo: nós adoramos a Deus aqui dentro e com o mundo que está ao nosso redor. Os muros da igreja não impedem a entrada do pecado. Então, a palavra mundo, nesse sentido aqui, ela tem um sentido muito mais a ver com pecado. Vejam só que o próprio texto nos ajuda a entender. Nós estamos falando das primeiras partes dos versículos. Eu acabei de falar da primeira parte do versículo 15. O versículo 16, na sua primeira parte, vai definir o que é este mundo aqui. Porque tudo o que há no mundo, e aí poderíamos colocar 2 pontos: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Essa palavra é difícil, né? O que é concupiscência? Quantos de nós, no dia a dia, usamos esse termo? A Revista Atualizada decidiu colocar esse termo por um motivo lá nos anos 70 ou 60, porque eles queriam melhorar o vocabulário do povo brasileiro. E eles propositalmente colocaram palavras difíceis na Bíblia, do linguajar português, para que houvesse uma elevação vocabular da nossa nação. Eu acho que deu certo para muita gente, porque quando a gente faz redações, a gente lembra dessas palavras da Bíblia e a gente tira boas notas. É porque a gente sabe algumas palavras diferentes do que o povo normalmente fala, e aí parece que você realmente conhece bem o português. Mas, de fato, a palavra concupiscência não é comum no nosso dia a dia. Ela é formada por 2 palavras do grego: epitumia, que significa alguém que tem um foco em algo por qual ele está desejoso ou apaixonado. Então, significa um desejo focado, apaixonado em algo específico. É um ardente desejo por algo. E a Bíblia aqui, na nossa tradução, traduziu por concupiscência. Esse termo aparece várias vezes na Bíblia, e eu quero mostrar para vocês que esse termo ele tem tanto um sentido positivo como negativo. Aqui ele está no sentido negativo. Ambição por riqueza, quando Jesus fala lá na parábola do semeador, ele fala deste que foi ambicioso por riqueza, e é exatamente essa palavra que aparece lá em Marcos 4:19. Em Mateus 5:28, quando Jesus fala do nosso olhar por uma mulher, no sentido impuro, esse desejo impuro também é chamado aí por esse termo, epitumia. A cobiça aparece lá em 1 Coríntios 10:6, cobiça por dinheiro. Mas esse mesmo termo, ele também aparece no seu sentido positivo. Por exemplo, numa ansiedade santa. Jesus fala que os profetas tinham uma ansiedade, um desejo de conhecer e de ver o Messias, como ele fala lá em Mateus 13:17. E, muito interessante, em 1 Timóteo 3:1, que fala a respeito daqueles que desejam ser pastores, aquele que almeja o episcopado. É um forte desejo. Então, essa palavra em si mesma, ela não quer necessariamente dizer algo ruim. Ela tem um sentido neutro. É o contexto que vai definir. É um desejo ardente por, uma paixão por. Interessante, abram lá a Bíblia de vocês em Gálatas 5,
17, verso muito conhecido. Gálatas 5, 17. Estejam com o texto aberto. Ali fala que tem uma palavrinha ali, que o Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito. Essa palavra milita é exatamente a palavra epitomia, que quer dizer, literalmente, a carne, ela está num desejo ardente contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Traduzindo como milita, mas a ideia aqui é alguém que tem um desejo ardente por essas coisas, ou pelas coisas da carne, ou pelas coisas do Espírito. Então, a palavra que nós temos aqui nos mostra algumas coisas. Veja que a definição de mundo aqui, e que esse é um forte desejo por, é colocado exatamente em 3 itens aqui: carne, olhos e soberba. Vou ler novamente o versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência ou o forte desejo da carne, a concupiscência dos olhos ou a paixão que é produzida por meio desta visão e a soberba da vida, essas 3 coisas definem o que é mundo. Matthew Henry, ele faz algumas definições muito interessantes aqui que nos ajudam. Por exemplo, ele fala que carne é aquele que é levado pelos maus desejos de se satisfazer nos prazeres sensuais. Mais uma vez, carne é aquele que é levado pelos maus desejos de se satisfazer nos prazeres sensuais. Veja, eles não estão falando que a própria carne, o nosso corpo em si, é pecaminoso, mas os desejos que procedem do nosso coração. Os olhos são representativos também. Vejam, Jesus usa muito essa ideia dos olhos, aquilo que os olhos cobiçam. Significa aquele que é levado pelos maus desejos de se satisfazer na cobiça da riqueza. Quando você enxerga alguma coisa e você quer ter aquilo. O mandamento que diz, não cobiçarás, ele está sendo evocado aqui na sua aplicação. Nós olhamos para algo e desejamos ter aquilo. Esses dias eu estava vendo, recentemente, essa semana, né? Talvez vocês receberam no WhatsApp de vocês, ouviram nas notícias, um exemplo bem claro sobre esse tipo de desejo descontrolado. Ouviram já falar de uma loja aí que foi arrebentada? O pessoal estava ansiosamente aguardando que os portões se abrissem. E é interessante que esse vídeo tem 2 partes. Tem a visão do lado de dentro, do que estava para acontecer, e tem um outro vídeo que vem logo em seguida mostrando o que estava acontecendo do lado de fora. No final das contas, a gente vê uma grande confusão, uma porta de ferro sendo arrombada, pessoas entrando como se fosse gado, atropelando todo mundo, inclusive uma pessoa, uma senhora, me parece, que estava no chão, e as pessoas não paravam. O desejo desenfreado por algo, para consumir algo, era o que estava controlando aquela ação. E a soberba? Usamos também muitas vezes essa palavra. Soberba, de uma maneira bem simples, é aquele que é motivado pelo desejo de se satisfazer com grandeza, com pompa e vanglória. Em outras palavras, quem gosta de aplausos, quem gosta de receber um elogio, ele vive por isso. É muito interessante que essa palavra também aparece em outros textos bíblicos, como alguém que é presunçoso, alguém que se acha de alguma maneira. E quando a gente vai atrás dessas palavras e tenta procurar de onde elas surgirem, como é que elas aparecem aqui na Bíblia, é interessante que na tragédia grega, ela aparece como aquele que é uma fraude, aquele que é um impostor, aquele que finge ter alguma habilidade. Ele é um poser, né? Ele é um dos 3 tipos de personagens que aparecem na comédia grega, e ele é colocado muitas vezes como um palhaço, um fanfarrão, o que se vê maior do que é.
Na verdade, esses personagens são estereótipos da nossa própria sociedade, de quem nós somos. Todos nós aqui, em algum sentido, lutamos com os desejos da nossa carne. Nós lutamos com a cobiça do nosso coração em ter e com o nosso próprio ego, inflado muitas vezes e desejoso de aplausos. Nós temos aqui um acorde do mal, que é sexo, dinheiro e poder, como muitas pessoas repetem por aí. Mas não é somente sexo, dinheiro e poder que resume muito bem isso. Nós também podemos ver na Bíblia, como o presbítero Jefferson já pregou na perícope anterior, sobre a questão do mundo, a questão da carne e do diabo, e aqui nós estamos falando do mundo. A Bíblia fala muitas vezes nessa tríade também. Efésios 2, 1 João 2, fala desse mundo, esse estado pecaminoso, a nossa carne e o diabo, que são esses inimigos do nosso coração. Nós vivemos, ao mesmo tempo, no reino de Deus, com um reino parasita. Van Groningen falou que o pecado, quando se instala aqui neste mundo, ele se instalou de uma maneira parasitária. E nós ainda sofremos consequências disso. Agora, nós precisamos entender que não é errado fazer uso das coisas que Deus criou. Veja, quando o apóstolo João diz que nós não devemos amar o mundo, ele definiu que tipo de coisas ou como nós não devemos amar essas coisas. Matthew Henry, que já citei, ele falou que as coisas do mundo podem ser desejadas para os usos e propósitos que Deus concebeu e devem ser usadas por sua graça para a sua glória. Porém, os crentes não devem buscá-las nem valorizá-las para propósitos em que o pecado abuse delas. Então, quando nós falamos que nós não devemos amar o mundo, nós não devemos amar aquelas coisas onde o pecado destrói e deforma. Sim, nós podemos usar bem das coisas que Deus deu a nós. Um outro comentarista fala que mundo aqui é o sentido de que o mundo é tão mau, no sentido pecaminoso, que é necessário que Deus faça uma intervenção da sua graça para que nós possamos ser resgatados deste mundo. E vejam, o versículo lhe fala que este amor não procede do Pai. A ideia de procedência aqui é de origem. Vejam, João está falando a nós como igreja. Ele nos chamou várias vezes até aqui de filhinhos. Nos chamou até de pais. E ele continua falando na sua carta, filhinhos. E ele diz, filhinhos, se vocês estão amando o mundo dessa maneira que eu acabei de descrever aqui, isso não vem do Pai. Isso não é de Deus. Então fica evidente, e aqui fica muito demonstrado, que nós não podemos, embora a gente não deva, por um lado, separar o mundo sagrado, que é o que nós entendemos que é o reino de Deus, em duas partes, no sentido de que aquilo que eu faço aqui dentro da igreja é santo, aquilo que eu faço fora da igreja não é. Não, tudo é de Deus, tudo pertence ao Senhor, mas eu não posso profanar aquilo que Deus santificou. Eu não posso usar de uma maneira profana. A palavra profano significa tirar do seu uso santo, do seu uso sagrado, para um outro uso. Todas as vezes que nós retiramos essas coisas que Deus criou da sua criação e usamos isso para uma outra finalidade, nós estamos profanando este amor de Deus, especialmente porque fomos resgatados por esse amor. Então, há duas fontes. Eu não posso juntar a santidade de Deus com a pecaminosidade do mundo. Se você é crente, se você se diz filho de Deus, é impossível unir aquilo que Deus separou.
se você é filho de Deus. Não tente brincar com o pecado. O versículo continua dizendo, porque o amor do Pai não está nele. Interessante isso. É possível que pessoas dentro da igreja tenham uma terrível notícia ao descobrirem, talvez, há tempo, que o amor de Deus não está nele. Como é possível uma afirmação dessas? Ora, precisamos entender que João está escrevendo aqui para uma igreja que tinha alguns problemas doutrinários. A gente não sabe muito bem quais, mas um deles era o problema do gnosticismo, que fazia uma dicotomia entre o mundo material e o mundo espiritual. Como já foi dito aqui, alguns entendiam que o que eu faço com o meu corpo não importa, desde que o meu espírito seja salvo. Mas João está dizendo, se você vive dessa forma, se tem pessoas aí no meio de vocês vivendo assim, dizendo que vocês podem viver dessa maneira, saibam que o amor do Pai não está nessa pessoa. Ou seja, essa pessoa não foi salva, essa pessoa não foi regenerada, não foi transformada. Ela parece com alguém que faz parte do povo de Deus, mas não é. Se vocês lerem um pouquinho mais para frente, no versículo 19... João vai dizer que muitos estavam saindo, alguns eram anticristos, estavam saindo do meio do povo de Deus, porque não pertenciam ao povo de Deus. Porque se fossem, permaneceriam, mas como não eram, para ficar evidenciado que não eram, saíam. Então era possível sim que tivessem pessoas no meio do povo de Deus que tivessem uma vida contrária. É interessante que quando nós lemos os antigos documentos da nossa igreja, como o reverendo Gustavo falou aqui sobre a confissão de fé, lá diz que nós, ao cumprirmos o mandamento de sermos fiéis na palavra, não quebrarmos os nossos votos, sermos fiéis naquilo que prometemos, nós não devemos ser uma vergonha para o Evangelho. E muitas vezes, aqui na nossa igreja ou em outro local, pode ser que alguém esteja vivendo de tal maneira que ela diga que faça parte da igreja, mas parece que o amor de Deus não está lá. O amor pelas coisas desse mundo se faz bem evidente. Seria esse um caso seu? Será que as pessoas, ao olharem para você, enxergariam em você alguém que tem uma vida que procede de um Deus santo, ou alguém que procede de um mundo que anda conforme Satanás e os filhos da desobediência, como diz lá em Efésios 2. O seu amor procede do Pai. Seu amor procede de Deus. Como lidar com essa situação? Trago aqui uma ilustração. Eu pedi permissão à minha esposa, antes de expor esse grave problema que eu vou colocar. Nós, lá na nossa casa, temos, obviamente, janelas, né? Mas não são essas janelas reformadas de igrejas da Europa, já são janelas um pouquinho menores. E é um mundo muito belo lá fora. De manhã cedo, o sol bate, tem as árvores, tem aquele vento. Mas, eu não sei, a minha esposa, ela atrai mosquitos, muriçocas. Gente, eu não sei explicar por que eu posso dormir tranquilamente e eu não sou picado por nenhum mosquito. Eu acho que até gero inveja na minha esposa, até peço perdão por isso, mas eu não tenho culpa. E a gente está, em breve, se Deus abençoar e nos conceder esse presente, para receber a nossa filhinha, a Anne, que está vindo. Minha esposa já está entrando no 8º mês. Então, o que a gente teve que fazer? Nós precisamos colocar telas. Telas que não impedem a entrada da luz, da ventilação, da vista, e, ao mesmo tempo, nos deu o conforto
de não sermos picados, ou como a minha esposa fala, ser assolada por muriçocas. No mínimo muriçocas, tá? Se eu contar algumas histórias para vocês. Tem algumas fotos que eu tirei, que eu não postei, mas tem uns bichos feios lá, viu, gente? E a gente colocou essas telas porque a gente queria dar esse conforto à nossa família. Isso é uma boa ilustração de como nós podemos viver nesse mundo. Nós não devemos nos isolar num sentido enclausurado das coisas que existem nesse mundo, mas nós devemos usar telas mosquiteiras que Deus nos dá para que a gente consiga, ao mesmo tempo, usufruir das coisas boas que Deus criou e evitar a entrada dos mosquitos do mal, que poderia ser o pecado. Então, algumas aplicações aqui. Primeira coisa, vejam, como é que eu posso saber discernir aquilo que é pecado, aquilo que é cobiça, aquilo que é mal, aquilo que desagrada a Deus? Como é que eu posso examinar meu coração? Primeira coisa, eu preciso reconhecer que Deus se revelou por meio da sua palavra. Esse é um dos filtros que Deus nos dá para que a gente esteja, ao mesmo tempo, nesse mundo, usufruindo das bênçãos que Deus nos deu nele, sem deixarmos sermos contaminados com pestes que nos afligem a alma. Por meio da palavra de Deus, eu sei que Deus é a fonte da verdade e a fonte do bem. Deus é a fonte da verdade e do bem. Esse texto mostra para a gente que há um perigo, sim, um perigo do amor à mentira e ao pecado. Porque quando eu tento viver segundo a minha realidade, eu estou vivendo segundo uma mentira. E eu novamente estou ouvindo aquilo que a serpente disse lá no jardim. Em outras palavras, ela disse, de uma maneira bem resumida, ou você obedece a Deus, ou você é alegre. Agora, obedecer a Deus e ser alegre, essas duas coisas juntas não dá certo. Essa é a mentira de Satanás. Essa é a mentira do nosso coração, do nosso pecado. Uma outra aplicação. Amar nos faz parecidos com quem amamos. Se nós pegamos os casos mais estereotipados, alguém que gosta de um determinado tipo de música, você logo identifica o indivíduo. Ele está usando um chapéu grande, uma fivela. Você já sabe que tipo de gosto musical ele não tem. Ou, eu estou me expondo aqui, de repente alguém agora sai da igreja por conta disso, mas alguém usando roupa preta, um bracelete preto, um soco inglês, você vai identificar ele com outro tipo, porque ele ama aquele tipo de vida. Então, normalmente, você se veste, você se traja de uma maneira como você se identifica com essas coisas. Interessante que algumas pessoas até dizem que casais que se amam muito ao longo do tempo, ao você olhar as suas fotografias, parece que eles vão ficando mais parecidos. Amar o mundo, nesse sentido aqui, nos faz cada vez mais parecido com ele. Esse salmo que nós cantamos aqui, o Salmo 1, fala que as coisas não são tão imediatas. Existe um processo. Primeiro, você ouve o conselho dos ímpios, depois você se detém, você para ali, você acha interessante, e de repente você está assentado. Quem passa por você não sabe mais se você faz parte ou não desse grupo. É assim o amor pelo mundo.
pelas coisas pecaminosas. Amar a Deus nos faz mais parecidos com Cristo. O que você tem feito para enfraquecer o amor ao pecado e fortalecer o amor por Cristo? Você tem usado as telas mosquiteiras divinas contra o mundo, a carne e o diabo? Você coloca telas mosquiteiras no seu coração? E aqui, bem entendido, tá? Uma ilustração nunca é perfeita. Obviamente que o pecado também surge de dentro do nosso coração, mas é uma ilustração. Você protege o seu coração de algo que vem de fora ou do seu próprio interior? Você protege a sua mente, a sua família e o seu lar, assim como nós temos preocupações em cuidar da nossa casa, em levantar muros, se for necessário, em fechar os buracos de uma goteira, em colocar uma tela, sim, contra a entrada de muriçocas que assolam à noite. Você tem essa mesma preocupação em estudar a palavra de Deus com o seu cônjuge, com seus filhos, orar, procurar uma comunhão santa com irmãos, de participar da vida de culto da igreja, desejar ardentemente ouvir a palavra sendo pregada, participar dos sacramentos e se alegrar e deleitar no culto ao Senhor. Na verdade, quem faz a verdadeira dicotomia entre as coisas são os ímpios. Eles não entendem que esse mundo pertence a Deus. Eles é que fazem essa dicotomia. A palavra de Deus diz que tudo deve ser usado para a glória de Deus. No final das contas, nós precisamos entender que nós devemos viver para a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida. Aqui na igreja, fora, no nosso trabalho, na nossa família. Mas vamos então falar de um amor superior, um amor que jamais terá fim, pois procede do próprio Deus. Esse amor que nós falamos terá fim. Leiamos o verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. A expressão aqui que João usa, ela se repete, ela aparece uma primeira vez lá no versículo 8, onde a luz vem chegando e as trevas vão se dissipando. Essa ideia de que o mundo passa, bem como a sua concupiscência, é algo que vai se desvanecendo. Esse é um dos argumentos que o apóstolo coloca aqui. Se nós queremos um argumento do porquê não amar esse mundo, é porque ele não é firme, ele não é constante, ele não é estável. É como uma fumaça que desaparece. É como o som de uma música que ouvimos e logo passou. Você ouviu, você acabou de ouvir a música, mas ela já passou. Uma vez eu estava lendo uma coisa muito interessante, dizem que os cães, parece que eles conseguem ouvir até uma certa quantidade de música. Tem esses CDs e coisas para cães dormirem, não sei se já viram isso, as coisas... Hoje em dia tem tudo para cachorro, né, gente? Tem loja para cachorro, hotel para cachorro, berçário para cachorro, tem até festa de aniversário. Gente, eu já vi festa de aniversário para cachorro no parque da cidade. Mas os cães, eles não conseguem guardar muita memória. Nós conseguimos ouvir um pouco mais de música, mas a nossa diferença de tempo de memória é que nos faz conseguir ouvir uma melodia e achar aquilo bonito. O nosso cérebro capta aquilo e transforma aquilo em harmonia, ou desarmonia, se a gente não consegue ser agradado por aquela música, né? As ruínas também, elas vão se esfarelar com o tempo. As coisas se vão, assim como o som que eu falo e já está no passado. As coisas que vocês estão vendo aqui, essa construção, este mundo, essas cadeiras, o nosso corpo, tudo vai acabar.
As ruínas vão se esfarelar com o sopro do juízo divino. Há um fim. Todas as coisas têm fim. Algumas aplicações aqui nesse versículo. Em primeiro lugar, um consolo para nós como crentes. Este mundo quebrado, esse mundo imperfeito, esse mundo onde o pecado é um reino parasita, será uma lembrança do passado. Haverá um dia onde esse mundo quebrado, maculado pelo pecado, por Satanás, pelo nosso próprio coração ímpio, será uma lembrança do passado. Isso deveria consolar e animar os nossos corações. É porque a nossa perspectiva de tempo, ela é afetada pela nossa limitação humana. Mas o nosso tempo de vida, comparado com a eternidade, com quem Deus é, e por tudo que ainda nos aguarda, é uma gota num oceano do universo. É nada. É que nós achamos que tudo que existe hoje é eterno. Nós vivemos como se fosse assim. Nós até achamos que nós somos o centro da nossa própria história. Nós vivemos como se fosse. Mas não, essas coisas vão passar. Por isso, se você está lutando contra o pecado, se você está entendendo que a sua natureza ainda precisa ser subjugada pelo poder de Deus, não desanime. Não seja iludido com a peça tragicômica desse mundo, dos personagens desse mundo. Essa não é uma realidade definitiva. Se nós estamos falando de peça, Calvino disse que o mundo é o teatro da glória de Deus, onde nós devemos atuar de uma forma vívida para a glória de Deus, onde Ele é o protagonista. Mas também tem uma advertência que podemos extrair daqui desse texto. Os prazeres do pecado, a cobiça por riqueza e as glórias deste mundo são temporários. O mundo será julgado. Todo pecado, cada pensamento, cada acordo secreto com o pecado será condenado. Haverá um fim. Não pense que aquelas coisas que ninguém sabe, Deus não haverá de julgar. Haverá um fim. Nós temos uma solução em Cristo Jesus. Ou nós somos condenados no juízo eterno, que aguarda aqueles que não se arrependem dos seus pecados, ou hoje mesmo nos refugiamos no juízo divino, que antecipa o veredito, nos dando a certeza que em Cristo Jesus nós não somos condenados. Consolo e advertência. Se você, crente, precisa ser consolado, entenda, se refugie nas promessas de que Deus haverá de julgar esse mundo e que o pecado terá fim. Advertência. Não brinque com o pecado, porque quem não se arrepende dos seus pecados, não confessa Jesus como Senhor da sua vida, terá de encará-lo como juiz. Hoje, Ele nos chama como nosso Salvador. E, por fim, o texto diz, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Muito interessante que essa palavra vontade é como aqui se fosse novamente uma contradição, né, daquilo que foi afirmado, no sentido de que existe o amor a Deus e amor pelo pecado. Existe a vontade de Deus e existe a vontade pecaminosa. Então, existe aqui um contraste, melhor dizendo, entre concupiscência e vontade de Deus. E é muito interessante essa palavra, irmãos, porque quando a gente procura na Bíblia, ela aparece em vários momentos, significando vontade com um propósito definido. Não é simplesmente uma vontade caprichosa de Deus. Aqui diz que Ele faz a vontade de Deus. Esse que ama a Deus faz a vontade de Deus. O que é essa vontade de Deus aqui? Nós podemos começar, por exemplo, lá na oração do Pai Nosso. Eu vou falar alguns textos aqui, não precisam abrir, alguns eu vou citar o texto, outros vou fazer menção. Jesus,
lá em Mateus 6, versículo 10, ele diz: faça a tua vontade assim na terra como no céu. Nos ensina a orar. Uma vontade onde Deus vai executar os seus planos. No Sermão do Monte, Jesus fala: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, uma pessoa que parece muito crente, né, que até repete o nome de Deus 2 vezes, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ele sabe qual é a vontade de Deus. Ele não só professa, ele vive conforme essa vontade. Um dos trechos mais famosos da Bíblia, onde Jesus, na sua oração, lá no Monte das Oliveiras, diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus sabia que havia um propósito. No tanque de Betesda, após Jesus curar o paralítico, ele afirma lá em João 5,30, porque não procura a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Na multiplicação dos pães, ele diz: e a vontade de quem me enviou é essa. Olha o propósito: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Nas palavras que são registradas de Ananias, aquele que encontrou com o apóstolo Paulo, ele diz assim: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Atos 22, 14. Nas cartas paulinas, um dos versos mais conhecidos de Romanos: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita o quê? Vontade de Deus. Há um conhecimento dessa vontade. Eu posso conhecer essa vontade de Deus. Ela tem um propósito. Em Efésios 1:11, nele digo, em Cristo, né, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o seu propósito, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E Efésios 5,17, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, um crente, aquele que ama a Deus, ele faz a vontade de Deus porque ele sabe que Deus tem um propósito em revelar a sua vontade a nós. Deus não manda que a gente procure saber a sua vontade sem dizer onde. Um crente verdadeiro, ele tem um ardente desejo em conhecer a palavra de Deus, para saber qual é a vontade de Deus. Se ele ama a Deus, ele procura saber, assim como o nosso Senhor, a vontade do seu Pai e obedecê-la. Esse é o prazer do seu coração. Essa é a dicotomia aqui, esse aqui é o grande contraste da epístola de João. O amor ao mundo, eu servir os meus desejos ou servir a vontade de Deus. E nós temos aqui um benefício diferente do mundo que passa. Aquele que faz a vontade de Deus, como diz no final do versículo 17, permanece eternamente. Aqui há uma promessa, irmão, minha irmã, há uma promessa. Se você ama o Senhor Jesus, se você ama fazer a sua vontade, embora ainda imperfeito, e veja, o Senhor Jesus aqui falou num dos textos que lemos, que Ele veio com uma missão de nos resgatar e não perder nenhum daqueles que lhes foram dados. Se você pertence a Cristo, a diferença é que você demonstra isso na sua vida em amar ao Senhor, buscando saber a sua vontade. Então aqui há uma promessa segura e firme, de que há um descanso real e final. Há uma promessa porque Cristo foi crucificado segundo a vontade de Deus Pai, para que eu pudesse ser santificado em Cristo, para que eu pudesse, de fato, desfrutar de uma vida de amor verdadeiro a Deus, para ser unido e permanecer fortemente unido à fonte do próprio amor, da verdade e da vida.
Só quem pode criar a vida, só quem pode dar a vida, só quem tem a verdade, só quem é poderoso pode ter essas três coisas unidas em si. O mundo procura essas coisas de uma maneira separada. Nós só podemos encontrar isso numa pessoa, no nosso Deus, especialmente revelado na face de Cristo. Por fim, indo para a nossa conclusão, diante disso, o que nos resta fazer? Que o Senhor nos ajude a discernir os amores de nossa alma. Quando nós tomamos algumas decisões na nossa vida, uma bem prática que a gente muitas vezes aconselha irmãos aqui da nossa igreja, não é errado procurar emprego, melhorar de vida, não há erro nenhum disso, mas será que quando eu estou tendo uma oportunidade de trabalho, eu somente observo um fator, que é melhorar de vida no sentido financeiro? Será que isso vai me ajudar na minha vida espiritual, na minha comunhão com Deus? Eu posso, de repente, mudar para um país, ter um salário muito bom, mas não ter uma boa igreja. E eu considero isso o único valor para a minha vida e para a minha família. Será que é uma mudança de vida em todas as áreas que Deus pode nos abençoar, não deve levar em consideração as bênçãos que nós temos em viver, discernindo os amores da nossa alma pelas coisas desse mundo, que até são legítimas quando usadas dentro da vontade de Deus, ou eu simplesmente descarto isso nas minhas tomadas de decisão? Que Cristo cresça e que eu diminua. Daqui 100 anos, quem vai lembrar do seu nome? Você lembra do nome do seu tataravô? De quem ele foi? Talvez em algum registro histórico. Talvez você lembre uma ou duas linhas de quem ele foi. As glórias desse mundo passam. Onde você vai estar daqui 100 anos? Daqui 100 anos, aquilo que você ama hoje fará diferença para a sua eternidade? Daqui 100 anos, você terá maior arrependimento por amar o pecado e desperdiçar o seu tempo com mundanas ilusões? Algumas pessoas falam que Bach era apenas alguém interessado na fama, interessado em ter um nome, e que ele de fato não era piedoso. Mas nós sabemos, por vários testemunhos, inclusive recentemente foi encontrada a Bíblia devocional de Bach, ela se encontra lá na igreja de São Thomas, em Leipzig, e ali tem várias anotações de uma vida devocional desse músico. E é sabido já que várias músicas ele assinava com SDG, Soli Deo Glória, ou Glória somente a Deus. Parece, de fato, que Bach não era só alguém que era um bom músico, ele, de fato, era um crente. E uma das mais belas peças musicais falam do verdadeiro amor de Deus. Ele escreveu uma cantata BWV 147, que diz no seu título, eu vou só falar em português, Coração e Boca, Ações e Vida, que em português é mais conhecida como a cantata Jesus, Alegria dos Homens, que é uma das peças musicais, a parte final. E ele diz o seguinte, e que seja também a nossa oração: cantarei as maravilhas de Jesus. A minha carne frágil ele subjugará pelo seu próprio amor da sua aliança, e a minha voz mundana mediante o seu fogo santo. Jesus é sempre a minha alegria, o conforto e a seiva do meu coração. Jesus refreia a minha tristeza. Ele é a força da minha vida. Ele é o deleite e o sol dos meus olhos.
o tesouro e a grande felicidade da minha alma. Por isso, eu não o deixarei ir. Jesus, não o deixarei ir do meu coração e da minha presença. Crente, levante a cabeça. Daqui 10.000 anos, você vai amar mais o Senhor do que hoje. De glória em glória, nós seremos cada vez mais semelhantes a Cristo, livres do nosso pecado, livres da ira merecida, da condenação eterna, livre por graça e misericórdia. Não espere esse dia chegar. Comece hoje mesmo a amar aquele que primeiro nos amou. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque é com graça e misericórdia que nos achegamos à Tua presença. Nós te pedimos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor batalhe por nós, que o Senhor derrote os nossos inimigos, o nosso pecado, a nossa cobiça, o nosso desejo desenfreado, Senhor, por coisas que o nosso pecado contamina, Senhor. Que usemos as coisas que o Senhor criou para a Tua glória, que não profanemos o bendito amor derramado sobre nós pelo Teu Santo Espírito, que custou tão caro o sangue do Seu próprio Filho. Nós te pedimos, ó Senhor Deus, transforma os nossos corações, converte-nos de maneira que amemos cada vez mais a Ti, que possamos cada dia mais fortalecer, Senhor, o nosso amor, a nossa consagração, a nossa mente, a nossa boca, os nossos olhos, tudo, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nós te rogamos, Senhor, que nos faça detestar o mal, nos faça odiar o pecado, Senhor, nos faça desfazer acordos pecaminosos em nossa mente. Livra-nos, Senhor, do engano, da mentira, de que há prazer e alegria em desobedecer a Ti, Senhor. Nos dê esse verdadeiro amor, Senhor, amor que procede de Ti, amor que é eterno e permanece para sempre, amor que jamais será destruído, mas cada vez mais fortalecido. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não nos deixa abandonados à nossa própria sorte, mas por Tua graça nos tem atraído a Ti, Senhor. Faça essa obra, Senhor, no coração de cada um aqui. Ajuda, Senhor, fortalece irmãos que estão desanimados na sua luta contra o pecado. Reaviva, Senhor, a esperança e as promessas de que esse mundo terá fim, mas que há novo céu e nova terra. Um novo Senhor que reinará, Senhor, eternamente neste mundo, e que desde já, Senhor, suplicamos que reine agora em nossos corações, Senhor. Destrua, Senhor, enfraqueça aquilo que tenta interromper, Senhor, a nossa comunhão contigo, para que tenhamos uma consciência limpa e tranquila, santificada e purificada no sangue de Jesus. Em nome dele que oramos. Amém. Vamos mais uma vez ficar em pé e louvar ao nosso Senhor.